Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí de quando você estiver ouvindo ou assistindo o nosso podcast. Eu vou começar aqui o nosso podcast, esse é uma série de podcasts que a gente está querendo gravar aqui esse mês de março, para homenagear mulheres muda mundo, que eu tava conversando aqui com a Marcela, minha convidada de hoje, mais do que especial. Até brinquei, não tinha certeza se foi ela que inventou essa alcunha, mas pra mim é perfeita, que são mulheres que lutam por um país melhor e lutam pra mudar as coisas e trabalham ou investem seu tempo em causas, negócios sociais. Então eu tô aqui com o melhor exemplo possível, que é a Marcela. Eu vou pedir pra ela se apresentar. Mas saibam que vocês estão com a nata das Mulheres Muda Mundo aqui hoje. Então é isso, Má, se você puder se apresentar para todo mundo, contar um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal entender aqui de onde eu tirei esse convite maravilhoso. Porque assim, eu conheço a Marcela faz muito tempo e admiro ela faz muito tempo. Então, assim, tô super feliz que ela veio hoje. Pode contar. Bom, primeiro queria agradecer muito o convite. Eu admiro também você, né? Acompanho sua trajetória há muitos anos, talvez há uns 20, a gente se conhece. Já faz 20? Ixi, vamos denunciar a idade um pouquinho, né? Não, 2000 e... por aí. Então, muito obrigada pelo convite e ter a oportunidade de falar com vocês. Eu comecei desde muito nova a ter uma sensibilidade social e perceber que a sociedade era muito desigual. Eu nasci aqui em São Paulo, sou uma pessoa branca, né? Sou uma mulher branca, com bastante privilégio. Eu nasci numa região da cidade, aqui nos Jardins, para quem conhece São Paulo sabe que é uma região privilegiada. Também com bastante afeto, com bastante acesso e possibilidades. Só que desde cedo eu percebi o quão desigual era o país que a gente vivia e pensei, como que eu vou fazer para trabalhar para mudar essa realidade? Obviamente não com esse raciocínio tão linear, né? Quando a gente olha a nossa história, a gente concatena as ideias e vê que tem um fio condutor, mas quando a gente está vivendo, a gente simplesmente olha a realidade e vai vivendo da forma como a gente acredita. E aí na adolescência eu comecei a fazer um projeto chamado Sonhar Acordado, que basicamente construía pontes, né? A sociedade é cheia de muros e a gente falava muito numa construção de pontes entre realidades muito distintas, assim. Porque a cidade é uma cidade partida, né? Então mesmo tem exemplos como Paraisópolis, Morumbi, regiões muito próximas, mas onde as pessoas vivem de formas muito diferentes e com um acesso muito restrito de oportunidade num local e com abundância em outro. E a gente levava essas crianças ao teatro, ao cinema, no Hop Hari, que é um parque de diversões aqui perto de São Paulo. E desde muito cedo aquilo foi me despertando como que a gente poderia fazer a diferença na sociedade. E aí eu escolhi fazer Direito, foi aí que a gente se conheceu. Trabalhamos juntas há alguns anos, né? E eu sempre nessa área de terceiro setor, responsabilidade social e cultura, que era a denominação da área, mas muito ligada a direitos humanos, enfim. E aí depois de algum tempo eu percebi que a carreira jurídica não era necessariamente onde eu daria o meu melhor para a sociedade. Apesar de saber que é muito relevante, eu comecei a achar que eu precisava mais estar ligada a projetos, a instituições do terceiro setor mesmo. E aí fiquei alguns anos em diversas instituições, depois trabalhei muitos anos com conteúdo audiovisual para isso, então trabalhei na TV Globo junto com o Luciano Huck, pensando pautas de impacto social e ambiental. Foi muito interessante, lá a gente tinha a oportunidade de traduzir para milhões de pessoas conteúdos muito, muito relevantes para a sociedade, para gerar uma expansão de consciência. Então, desde exploração sexual infantil, até questões ligadas à emergência climática, valorização da educação pública. Fiquei alguns anos e recentemente assumi a diretoria de uma instituição muito relevante aqui no país, que chama Todos pela Educação, que é uma instituição que luta para melhorar a educação pública, deixar a educação pública com qualidade, né? O legado que a gente quer é que todas as crianças e jovens do país tenham acesso à melhor educação que eles poderiam ter, assim, porque a gente acredita realmente que a educação pública vai transformar o Brasil na potência que o nosso país pode ser. E uma coisa também bacana que eu acho que me acompanhou sempre foi estar ligada a instituições, a conselhos, então desde conselhos de grandes instituições como o Greenpeace,
até falando com lideranças comunitárias, organizações muito pequenas que estavam surgindo aí no Brasil inteiro. Então eu sempre gostei também de estar na ponta, de estar muito perto, sabe? E na pandemia, voluntariamente, nós nos unimos, alguns amigos no Rio de Janeiro, que eu moro no Rio, e a gente quis ser a ponte entre quem precisava de ajuda e quem queria doar. E aí, nesse esforço, a gente conseguiu reformar vários leitos, dezenas de leitos de hospitais públicos, UTI, para acolher, né, as pessoas naquela situação emergencial que todo mundo aqui lembra, porque é um passado muito recente da Covid-19, a tragédia que foi, e de segurança alimentar. Então a gente distribuiu para mais de 2 milhões de famílias alimentos, centenas de hospitais, usinas de oxigênio para Manaus, porque depois isso se desdobrou num esforço que minha irmã toca até hoje, que chama União BR, que é um movimento. Lá ela já movimentou mais de 300 milhões de reais em doações, então desde para povos originários, para Yanomamis, até mandar comida para a Ucrânia, para os refugiados, enfim, um esforço bem grande onde participam pessoas físicas, empresas, escritórios de advocacia, enfim, falei muito, né, já. Desculpa. Não, mas assim, gente, ela falou, mas ela falou pouco, porque eu acho que se for ver tudo que a Marcela participa, tudo que ela é conselheira, tudo que ela ajuda, dá mentoria, faz, sei lá, gente, ela não ia parar nunca, tá? Isso aqui ia durar o dia todo. Por isso que eu admiro tanto ela, porque ela é casada, ela tem filho, ela tem um monte de amiga, ela tem uma família que ela é super próxima, e ainda assim ela sempre encontra tempo pro próximo e pra ajudar o próximo. Então, realmente é um motivo de orgulho. Enfim, dentre 1 milhão de coisas que você faz, né? Hoje em dia você tá aí, acho que diretora do projeto Todos pela Educação. E educação também é um tema que, pra mim, é muito querido. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar a realidade do país com educação. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho mais desse projeto, assim, o que vocês fazem, qual que é a ponte que vocês fazem aí entre público e privado. O Todos pela Educação surgiu há 17 anos como um movimento, né? O próprio nome já diz, Todos pela Educação. O retrato do Brasil era muito diferente naquela época, a gente não tinha o nível de dados e avaliações que a gente tem hoje, então o cenário e a educação ainda não estava na agenda como ela está hoje, assim. Então tinha um esforço, quando o Todos surgiu lá atrás, de colocar o tema da educação pública de qualidade na agenda do país. Um esforço muito grande para que os formadores de opinião, a mídia, os políticos, enfim, entendessem que esse era um tema extremamente necessário, já que a qualidade da educação pública do país não estava boa naquela época e ainda não está hoje em dia, infelizmente, né? E aí, ao longo desses 17 anos, o trabalho todo foi mudando, porque na primeira eu não estava lá, mas pelo que eu vejo dos relatos e acompanhando o trabalho do Todos, né, fora da instituição, hoje em dia o tema está na agenda. Dificilmente você vai conversar com algum político, algum empreendedor, um empresário, uma liderança, seja público, seja do setor privado, que não reconheça que a educação é uma das questões mais, um dos temas mais relevantes para a gente avançar como nação, né? Então esse trabalho a gente considera que não só nós, né, a gente não faz nada sozinho, mas que a sociedade conseguiu evoluir. Mas atualmente a gente já tem a universalização do ensino, então fora a creche, que ainda faltam vagas, e outros, no resto do segmento da sociedade a gente já tem acesso à educação para todo mundo. Mas o que a gente não tem? A gente não tem qualidade, como a gente gostaria. Então o que a gente tem feito nos últimos anos? Em 2018, a gente estruturou uma agenda para o país, que chama Educação Já, uma agenda sistêmica, feita por 10 eixos, até trouxe aqui o nosso folder institucional, e aí a gente tem todos os eixos que a gente acha que precisa para a educação melhorar. Então, governança, financiamento, alfabetização, primeira infância, enfim. Que é uma grande agenda do que o país precisa para alcançar a educação pública de qualidade. Isso a gente lançou em 2018. É um documento muito robusto, de dezenas de páginas, e aí dentro desse documento a gente tem as verticalizações,
Então, para falar de primeira infância, a gente se aprofundou na temática, porque nós somos uma instituição mais guarda-chuva, que vê a advocacy de uma forma geral. Mas tem outras instituições do setor especializadas. Então, o Instituto Rodrigo Mendes, que trabalha com a pauta de inclusão, né, da educação. Então, nós nos juntamos a eles e fizemos um documento específico de recomendações para o setor público. O Todos é financiado por pessoas físicas, por empresa e por instituições do terceiro setor. Não aceita dinheiro público e nem de empresa de capital misto, porque quer manter a sua independência. E trabalha muito na perspectiva da advocacy, né? O que é advocacy, para quem não sabe muito o termo? É influenciar a agenda, então, por meio de leis, de políticas públicas, fazer esse acompanhamento, monitoramento de dados e influenciar a agenda de políticas públicas para que vá na direção que a gente acredita que é melhor para o país. Tá bom, aí muita gente pergunta, o que vocês fazem na prática, né? Na prática, a gente acredita nessa agenda do Educação Já. Quem quiser acessar no nosso site, nas nossas redes sociais, ela tá lá disponível. Todos os documentos que a gente produz para a sociedade são públicos. Então, as pessoas que estão interessadas em se aprofundar podem achar esses documentos. Nada a gente mantém a portas fechadas. Enfim, o nosso objetivo é educar mesmo a sociedade e levar o máximo de informação possível. E aí, baseado nessa agenda, o que a gente faz? Especialmente no âmbito federal, mas a gente também faz no âmbito estadual. A gente vai até os congressistas, ou eles chegam até nós, para tá tendo uma discussão de algum projeto de lei em Brasília. A gente vai influenciar porque a gente acredita que é melhor para o país. Então a gente faz notas técnicas, documentos extremamente técnicos, baseado em evidências. Então nada é uma opinião vaga ou algo que a gente acha, que a gente tem um indício. A gente realmente estuda muito. O outro diretor do Todos pela Educação, o Gabriel, ele acabou de voltar de Stanford, vendo as melhores práticas do mundo, ele está fazendo doutorado num dos centros mais importantes de educação lá, e vendo com evidência, né, o que funciona na prática na educação. E aí, baseado em todas essas evidências, a gente formula documentos e dá opinião em relação às leis que estão em tramitação, ou propõe novas coisas que o país precisa fazer. Mas a gente também cascateia, né? Então, quando você influencia o Congresso Nacional e a Presidência da República, você também consegue também influenciar governadores. Então, a gente tem algumas agendas específicas para os estados, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a educação no Brasil, o ensino é dividida, né? O ensino superior, o ensino médio e o fundamental. Então, parte é de responsabilidade do município. Então, 50% das matrículas no país da escola pública estão no município, parte no governo do estado e parte no governo federal. Então, como você trabalha nessas três esferas para que as três estejam integradas, porque no fim o aluno é o mesmo, né? Sim. A aluna. E para dar um exemplo concreto do que a gente tem feito este ano, que eu acho que pode ser interessante para vocês entenderem na prática, a Priscila Cruz, que é a presidente do Todos pela Educação, ela integra o Conselhão, o Conselho da República, que são centenas de pessoas que aconselham o presidente de temas relevantes para o país na área econômica, social e de desenvolvimento sustentável. E a Priscila faz parte desse grupo de trabalho e ela propôs, junto com outras instituições no ano passado, a Agenda de Primeira Infância, que é uma agenda extremamente importante para a gente se desenvolver com o país e que ainda falta a gente avançar. E para a gente ter uma política integrada de primeira infância, né? Assistência social, saúde, educação, para que todo mundo trabalhe integrada para essa criança do 0 aos 6 anos. Porque tem estudos já mostrando que se a gente melhorar a primeira infância, a gente melhora todos os índices do país. E a gente está construindo essa política integrada de primeira infância para levar para a presidência da República, e tudo baseado nesse aspecto que eu comentei, muito técnico, com evidências. Então, a gente tem feito imersões. Então, a gente não quer reinventar a roda. A gente foi nos municípios brasileiros que tem as melhores políticas para a primeira infância, conhecendo os cases em loco. Então, a gente rodou o Brasil inteiro, daí falou com um monte de especialistas. Agora a gente fez a primeira versão do documento que vai sair esse mês. 50 especialistas vão fazer uma leitura crítica do documento, então é construído a muitas mãos, porque já tem um acúmulo do conhecimento. Então o Todo sempre trabalha assim, vendo o que já tem de acúmulo de conhecimento naquele campo de políticas públicas, produzindo novos documentos, mas não para por aí. Aí faz pressão, e quando também tem dados que estão dizendo que as coisas não estão no rumo certo, a gente critica. Então tem uma questão de ser muito independente.
E por isso também não aceitar dinheiro de financiamento de nenhum órgão governamental, dinheiro público. E aí tem uma incidência também muito forte com formadores de opinião. A gente tem trabalhado agora, que a gente chama de furar a bolha, então a gente está muito próximo do Vini Júnior, ele esteve no escritório, entendeu mais dos programas de educação, dos problemas de educação, então a gente está fazendo uma parceria Instituto Vini Júnior e Todos pela Educação para levar a mensagem para mais gente. E a gente trabalha muito forte também na mídia. Então artigos de jornal, vários dos maiores veículos sempre pedem a nossa opinião em relação às coisas. Então a gente trabalha também muito para educar a sociedade, sabe? Sim. O que são boas políticas públicas para a área de educação. Acho que deu para dar um... Não, deu super para entender. É que aí, gente, enquanto a Marcela foi falando, a minha cabeça foi fervilhando com outras 1000 perguntas possíveis e relacionadas aqui ao tema do podcast. De novo, né? Assim, eu tô fazendo esse especial mês de março, mas desde que eu assumi aqui o podcast, eu tenho procurado chamar mulheres empreendedoras na tecnologia. Então, esses temas, eles surgem, sabe? Então, quando você fala, vem, por exemplo, tá? Um exemplo, você falou aqui da questão do ensino médio, não sei o quê, aí tem a questão da pobreza menstrual, sabe? Como que você trata isso para não ter uma evasão educacional? Aí a gente trabalha muito com tecnologia, então, e a inclusão digital, como que vocês veem isso? Que tipo de ações vocês fazem? Políticas públicas, gente, mesma coisa, a gente já teve convidadas aqui, e eu recentemente li um livro que me deixou super impactada, /chateada, sobre a lacuna de dados relacionados a mulheres e como isso afeta negativamente as políticas públicas, inclusive em questões educacionais. Então, por isso que, assim, a Marcela foi falando, gente, e a minha cabeça foi fervilhando. Eu não sei nem por onde começar, qual que é a minha próxima pergunta. Mas eu vou começar aqui com um tema que eu acho que faz bastante sentido, que é essa questão da inclusão digital. Vocês trabalham com isso lá no Todos pela Educação? Vocês têm alguma pauta nesse sentido? Alguma ação, alguma coisa que vocês veem? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu acho que a questão que você falou de dados, só pegar um gancho no que você falou, é extremamente importante. Ontem a gente estava ainda no município grande do Brasil discutindo, né, com o secretário, com o time da Unicef, sobre a grande dificuldade que tem de integração de dados. Assim, a gente não consegue no Brasil integrar os benefícios, os dados dos benefícios de transferência de renda. A gente tem, né, programas enormes de transferência de renda, mas a gente não consegue integrar com o dado dessa criança que está numa instituição de ensino infantil, os dados de vacinação. Então saúde, educação, assistência social não conseguem conversar, e isso gera inúmeros problemas no avanço das políticas públicas. Um dos 3 eixos centrais da política nacional integrada de primeira infância que a gente quer propor é a integração dos dados. Assim, os dados são essenciais para que a gente consiga evoluir, sabe? Não é algo trivial ou algo lateral, assim, é algo central, a questão dos dados que você mencionou. E de inclusão digital, a gente tem um problema grande no Brasil, que é a conectividade, né? Que necessita um investimento de bilhões para que ela aconteça, e a gente tem problemas, assim, muito, muito graves. Eu não tenho os dados aqui, mas eu posso te mandar, e até se quiser colocar no conteúdo de podcast, do podcast aqui. Tem uma instituição bastante relevante no país que trabalha baseada nos dados da conectividade no Brasil, que chama MEGEDU, que quem quiser saber mais. E o CIEB, que é um think tank, uma das instituições mais renomadas do país que estuda essa temática. E a gente fez um estudo aprofundado, que uma das agendas da educação já é justamente essa, da inclusão. Junto com o CIEB, a gente fez um documento de recomendações do que o país precisa e tal. O ponto é que a gente tem vários problemas, tá? A gente tem um nível de analfabetismo funcional e crianças que não são alfabetizadas na idade certa muito grande. A gente também tem uma qualidade de educação em matemática muito ruim ainda. E aí isso tudo vai somando. Quando você vai falar da inclusão digital, assim, isso é a pontinha do iceberg. Porque uma criança que não sabe ler, não sabe
todo esse raciocínio matemático e tal, dificilmente ela consegue se desenvolver nas questões de inclusão digital como ela poderia e fazer um bom uso, né, da ferramenta. Então a gente tem vários problemas num mesmo problema. Assim, a gente tem um problema da conectividade mesmo. A maioria das escolas no Brasil não tem a conexão adequada para os alunos. Muitas vezes essa conectividade, a conexão, né, da internet em si, está na sala dos professores, na sala do diretor, está no ambiente administrativo da escola. E não esse acesso para os alunos. E quando esse acesso está para os alunos, como você vai fazer isso para que isso seja uma ferramenta para eles e não simplesmente um professor, às vezes, que muitas vezes é de uma outra geração que também não tem familiaridade com aquele equipamento, né, e também não consegue, muitas vezes, ele não tem o conhecimento necessário para passar para esse aluno, e isso vai ser usado na sala de aula. Bom, então primeiro, a gente tem a conectividade. Superado este problema, a gente tem um problema da formação dos professores e professoras neste tema, né? E aí o bom uso das ferramentas na sala de aula como complementar ao professor, mas não como substituto, né? Que é um desafio que a humanidade inteira está discutindo, agora com o ChatGPT, até esse diretor do Todos para a Educação voltou de Stanford agora, vários dos alunos de Stanford usam o ChatGPT. E aí tem uma discussão grande se isso vai aumentar as desigualdades ainda mais, porque os alunos que estão letrados, têm acesso à conectividade, vão usar as ferramentas de inteligência artificial de forma a ficarem cada vez mais sofisticados e mais... eu mesma preciso escrever e-mails em inglês, o meu inglês não é tão bom, uso muito, ele melhora as minhas redações, mas o quê? Já tem um repertório, já tem uma instrução. Sim. O que você faz com crianças e jovens que não têm acesso à instrução e é uma leitura crítica e é o mínimo de repertório para o uso dessas ferramentas, né? Então, eu misturei vários temas, assim, mas que o assunto é muito complexo. E aí tem a questão do uso da tecnologia e das redes sociais e como você usa isso a favor da educação e não contra, né? Tá tendo uma polêmica grande hoje no Brasil. O município do Rio de Janeiro foi o primeiro, saiu na frente nesse sentido, a proibir o uso de celulares nas escolas. E não somente no período onde o aluno está dentro da sala de aula, mas em todo o ambiente escolar. Por quê? Porque está comprovado que o uso de celulares nas escolas gera um isolamento social. Então as crianças e os adolescentes no intervalo se isolam, não tem a convivência social, porque a escola não é feita só da aprendizagem que você tem dentro da sala de aula, né? Tudo é pedagógico numa escola. E a convivência entre os alunos, entre os professores, a comunidade escolar conviver, é algo muito relevante na formação, né, dessas crianças e jovens. Então, o município do Rio saiu na frente e proibiu completamente o uso de celulares durante o período escolar, mas isso não quer dizer que a tecnologia não tenha que estar dentro da escola e aliada neste processo educacional. Mas a pergunta que se faz é sempre como, em que momento e como ela é uma aliada e não uma vilã, né? Porque ela tá aí. Se não tem como a gente negar, a gente vive nesse mundo e ela traz inúmeros benefícios, né? Mas como que a gente dosa, forma professores, professoras, educadores, educadoras capacitados, né? A utilizar... Esse eu acho que é importante enfatizar que esse é um problema, é uma questão que aí é aplicável não só à escola pública, né, mas à escola particular, assim. Então, é isso, né, tem essa dificuldade mesmo de formação de professores, etc., inclusive nas escolas particulares, e como dosar é uma dúvida que ninguém tem a resposta pronta, né. Sim, mas tem vários estudos já demonstrando, tem até um livro que fala sobre isso, sobre o QI das crianças, né? É a primeira geração que o QI diminuiu, a falta de concentração, a dificuldade de resolver problemas complexos. Então a gente tem vários estudos já mostrando, até quando você vai no Vale do Silício, né, que é considerado... muitos dos filhos dos grandes empreendedores e empreendedoras da tecnologia não deixam que seus filhos tenham acesso até determinada idade, porque eles sabem o nível de vício que isso gera, e de redes sociais, o quanto libera dopamina. Então, assim, tem bastante já estudos e pesquisas científicas mostrando quão nefasto é a exposição excessiva à tecnologia. Mas como ela tá aí, e os adultos, né, também estão viciados, também tem uma questão até de coerência, né? Assim, sim, os adultos difícil. Muito
A pandemia ainda acelerou, então as pessoas parte das pessoas trabalham remotamente, de casa, então muitas vezes em conferências, em vídeos, né? Então você fica o dia inteiro conectado ali na tecnologia. Então como você passa para uma criança o valor, né, da vida offline, da aprendizagem. Tem estudos mostrando também que a compreensão de leitura em físico é muito maior do que a compreensão quando você lê as coisas na tela, sabe? Sim. Mas como que você dosa isso e garante, né, que as crianças tenham acesso ao livro físico, aos textos, mas também não fiquem desconectadas do Sim. que... Não, é difícil. Eu também, enfim, já li algumas coisas sobre o assunto e tem também, né, tem estudos de que você consegue reter muito mais numa aula se você tiver sem o notebook do que se você tiver no notebook, então, né, que comprovam isso. Então, mas assim, acho que é esse o ponto, né, é uma dosagem difícil em qualquer ambiente. E aí, você já não sabe como fazer isso, né, no Vale do Silício, você já tem essa dúvida do quanto que você usa, do quanto que você não usa. Imagina imagina aqui no Brasil, na Amazônia, no Acre, sei lá, né? É difícil mesmo. É uma questão bem, bem complicada, mas eu fico feliz e aliviada de que tem pessoas como a Marcela que, enfim, tão de olho nesse assunto e estão cuidando disso, porque é isso. E quem quiser saber mais, ter acesso a todos os dados e muitas coisas, o site do CIEB, depois, enfim, colocar, da Mega Edu, tem os dados de acesso no Brasil, as políticas públicas que estão sendo feitas para isso, que são bem interessantes. Tem um artigo excelente da Tânia Menai, que eu posso deixar aqui também o link, sobre o uso de telas e com os estudos mais novos sobre o tema. É uma jornalista que mora em Nova York. E ela comentando, enfim, e das recomendações também. Acho que tem vários pais e mães ou pessoas que cuidam de uma criança que também devem ficar na dúvida, né, de como fazer isso. Então esse artigo dela dá vários bons indícios para isso. Muito obrigada, Mal. Ela tá devendo já um monte de link, um monte de coisa, mas tá bom. Vou voltar aqui, né? Desculpa, só no último exemplo. Ontem eu tava com esse projeto, né, da Unicef na rede educacional infantil, e aí ela falou que um dos problemas na formação dos professores e professoras nisso é que várias vezes quando eles mandavam os vídeos, eu tô falando em capitais brasileiras, tá? Não tô falando nos rincões do Brasil, né? O Brasil é um país continental. O maior problema era que os vídeos não conseguiam carregar. Então ela tinha que mandar no pendrive as formações para as pessoas poderem assistir. E eu estou falando de capitais do Brasil, tá? Então, como esse é um problema latente, assim, e muito grave ainda, que a gente precisa corrigir, né? Mas desculpa te... Não, imagina, mas acho que é isso mesmo. Enfim, vamos... Pra a gente não ficar aqui o dia inteiro, eu adoraria, mas, né, somos mulheres ocupadas, temos outros compromissos. Eu vou fazer uma pergunta, porque assim, aqui eu também falo muito sobre igualdade de gênero, enfim, essas questões. E pra mim, Marcela, você seria a melhor presidente do Brasil, você podia entrar na política. Mas, enfim, eu queria saber, você como mulher que já trabalha com um monte de causas, negócios sociais, as dificuldades que você enfrenta ou que você vê outras mulheres enfrentando, tanto para entrar para política, por exemplo, ou como, né, ali bater no Congresso, fazer esse advocacy que você está falando que o Todos pela Educação faz. Você vê alguma dificuldade? Você vê uma dificuldade de trabalhar por questões mais femininas, como a questão, por exemplo, da pobreza menstrual? Então eu queria que você desse uma perspectiva dessa, assim, aí você me fala se é por isso, assim, talvez por ser mulher que você ainda não entrou no ramo da política. Me conta. Pergunta boa. Bom, daria uma tarde inteira, né? Tem vários ângulos, assim. Tem um aspecto, eu vou passar de uma perspectiva mais macro e depois da minha mais pessoal. Acho que tem
acho não, né? Tem vários dados comprovando que os trabalhos do lar, os trabalhos domésticos e os trabalhos como cuidadora, seja de uma pessoa idosa, seja de crianças, ele tá nas costas da mulher, né? E o quanto de horas, tem inúmeros dados mostrando, o Prêmio Nobel recentemente falou disso, o quanto esse trabalho são as mulheres que levam. Ontem nessa instituição de ensino infantil que a gente foi, eu fiquei olhando na fila, não me surpreendeu, deviam ter umas 45 mães e 5 pais na porta indo buscar as crianças numa região periférica com pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas essa realidade não muda se você mudar em outros locais da cidade. Vão estar lá as mães buscando, as avós, enfim, são as grandes cuidadoras, né, da sociedade. E aí eu acho que isso traz inúmeros desafios, assim, tanto psíquicos. As mulheres estão sempre se sentindo bastante culpadas quando elas estão deixando de fazer algo. Assim, eu estou numa situação familiar delicada, com uma pessoa muito, muito doente, e eu sinto que quando eu converso com as mulheres da família, quando elas não podem ir ao hospital, quando elas tiveram alguma questão, elas muito tristes por não poderem, elas já estão dando o máximo que elas podem, mas muito triste. Quando você fala com... Eu não gosto de generalizar, assim, mas tem essa... Quando você fala com os homens, muitas vezes eles estão numa situação muito mais confortável do ponto de vista psíquico, sabe? Eu acho que as mulheres, muitas vezes, elas não estão sendo tão... Elas estão sendo cobradas pela sociedade, mas mesmo quando elas não estão sendo cobradas, tem uma autocobrança também muito intensa de que o papel delas deveria ser estar ali cuidando de um filho, de uma pessoa idosa e tal. E tem um aspecto também social, né? Assim, se você uma criança tá na campeonato de natação ou qualquer coisa, e o pai tá lá, mas a mãe não tá, tem sempre um estranhamento. Em entrevistas de emprego, as pessoas... Hoje em dia tem até um protocolo, né, pra você não falar sobre isso e você não colocar a mulher como uma questão, ela ter filhos. Só que na prática, quando uma pessoa muitas vezes está numa empresa e ela está entrevistando, ou ela está contratando alguém, ou em outras, ela sempre está se perguntando se aquela mãe que tem uma criança, com quem a criança vai ficar. E quando você está num relacionamento do trabalho com um homem, muitas vezes a sociedade nem está... Aquele chefe, aquela chefe, ou aquela pessoa que está contratando do RH, ela não está tão preocupada se aquele... E o homem também, né? Não está preocupado em numa entrevista de emprego, muitas vezes, se ele é pai. Porque a sociedade, infelizmente, né, espero que isso mude, parte da premissa que a obrigação vai ser daquela mulher que está naquela casa, né? Então, isso é muito cruel, assim. Então, eu acho que quanto mais a gente falar dessa temática, quanto mais a gente também normalizar a ideia e a prática que os homens fazem parte como cuidadores, né? Milhões de crianças não têm um pai no RG, né? Assim, então... tem um abandono e não tem um constrangimento social, né, para os pais que abandonam, assim, né? Não tem um constrangimento, não é mal visto, assim, tem várias coisas que para as mulheres são mal vistas, e o homem não cuidar da forma como ele deveria de uma criança que ele colocou no mundo não gera uma sanção social, não gera nenhum constrangimento, nenhuma vergonha, assim. Então eu acho que como cultura, eu acho que pode parecer batido para algumas bolhas da sociedade, mas a gente tem que seguir falando muito disso, porque a realidade está muito longe do que ela deveria ser. E na política, é um ambiente bastante hostil para as mulheres, né? Ainda. Sim. A gente tem um número ínfimo de... Até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, talvez uma década, o Senado nem tinha banheiro feminino. Então, assim, não é um ambiente, é um ambiente extremamente machista, muitas vezes, que traz como objetificação, assim, o corpo da mulher. É impressionante quando você vê deputadas, senadoras, vereadoras, comentários de redes sociais, assim, o tempo todo super cruéis. Engordou, não sei o que, o decote, assim. Eu nunca vi ninguém falar se um homem tá acima do peso, não tá, a roupa que ele usou e tal. Então a sociedade fica vigilante, até nas mulheres, na política, o comportamento delas, em geral, tá sempre muito atrelado. Tem uma coisa da sexualização, tem uma coisa de falar se tá feia, se tá bonita, da candidata e tal, e não ir no aspecto técnico de quanto ela pode entregar para a sociedade, não da competência dela. Fala-se pouco da competência dela
E da vestimenta, com quem que ela tá namorando, com quem ela não tá, o peso. O que isso tem a ver com o tipo de coisa que ela pode entregar para a sociedade, sabe? Então o ambiente para as mulheres na política, ele ainda é muito cruel. Assim, eu tenho várias amigas candidatas ou que trabalham para inclusão de mulheres, de mais mulheres na política, de mentoria para mulheres na política. Posso até deixar uns links para quem também tiver mais interesse em apoiar candidaturas de mulheres, ou acompanhar essas mulheres e ver a dificuldade. E tem eleições municipais. Tem eleições municipais. Eu tenho procurado votar sempre que possível em mulheres. Tem algumas eleições para executivo que não tem mulheres, né, no segundo turno, então não consigo, mas tenho sempre votado em vereadora, deputada, para aumentar o percentual de mulheres. Nós somos maioria, né, no país, então a gente decide a eleição, então fica aí o apelo para vocês estudarem mais sobre candidaturas de mulheres, votarem em mulheres. As minhas amigas que estão na política e conhecidas sofrem muito mais do que os meus amigos, assim, então empiricamente eu tenho à minha volta essa experiência, né, muito concreta. Acho bom exemplos da Jacinda, por exemplo, da liderança da Nova Zelândia, que saiu de licença maternidade mesmo, né, ocupando a liderança do país. Foi inédito isso no mundo, uma mulher estar na liderança de um país e tirar a licença maternidade. E ela questionou muito na época, sabe? Por que eu não posso sair de licença e por quê? Então acho que tem exemplos como o da Jacinda e tem outros aqui no Brasil pra gente se inspirar e até a sociedade, né, questionar e refletir mais sobre o tema. Eu adoro política. Acompanho, já pensei várias vezes em entrar para a área pública e agradeço o elogio. Eu acho que em algum momento isso vai acontecer, no médio prazo, mas voltando à questão familiar, os meus filhos são muito pequenos, e por ter essa crueldade mesmo com as mulheres, eu acho que eu vou esperar um pouco, sabe? Eles crescerem, eu acho que eu ainda tenho muito também para fazer de fora da área pública, como agora no Todos pela Educação, né? Influenciando as políticas públicas e tal. Mas nada como tá com a caneta na mão, né? Então acho que a gente tem que estimular cada vez mais mulheres. Eu também tenho doado para campanha de mulheres. E tem várias pessoas que eu acho que de forma muito sábia falam que se as mulheres comandassem o país não teria guerra, sabe? As mulheres jamais mandariam seus filhos pra guerra. Então o feminino, assim, a visão feminina de mundo é uma visão mais pacífica, mais regenerativa, até a questão de emergências climáticas, assim. A visão que a mulher tem em vários aspectos da sociedade, né? De pensar no coletivo e menos individualista, faz muito bem, né, para as políticas públicas, para o país, para as empresas. Eu acho que tem uma humanização, tem uma empatia. Sim. Não que eu acho que os homens não devam trabalhar, né, todos esses aspectos, mas tem uma questão do feminino muito forte, assim, que a sociedade está precisando cada vez mais, assim, menos masculino no poder e mais... E não só mulheres, tem as mulheres, mas tem uma visão feminina, né? Sim. De humanidade, que eu acho que a gente precisa cada vez mais ter na sociedade. Não, eu acho que é essencial. Eu já tive essa discussão com aspirantes políticas, com pessoas que trabalham no setor público, e é isso, assim. E acho que falta muito participação feminina para as políticas públicas olharem também mais para esse lado, né? E serem mais, pensarem mais no coletivo. Acho que falta. Infelizmente, são coisas que os homens, em geral, não se preocupam. É sempre assim, né? A gente não pode generalizar, mas, em geral, eles acabam não se preocupando tanto com isso quanto as mulheres. E muito essa questão do trabalho invisível, da dificuldade. Depois eu vou te passar... Vou até falar do livro aqui também, né? Porque a gente gosta de dar dicas de livro aqui, claro. Marcela. Gente, chama Mulheres Invisíveis, que é o viés dos dados em um mundo projetado para homens. E aí, assim, ele dá... Enfim, dá vários dados, várias informações e mostra como essa falta de perspectiva feminina tem impacto em tudo quanto é setor, inclusive no setor de educação, de você dificultar, por exemplo, para uma mãe você deixar o filho na escola, sabe? Questões, rotas de transporte público. Assim, é bom, mas é triste. Mas eu acho que quanto mais a gente não falar das coisas... Sim. Por exemplo, pobreza menstrual deve ser um tema que há 3, 4 anos, provavelmente as pessoas não sabiam nem o termo. Não sabiam. Pobreza menstrual. Aí precisou
todo um debate, sociedade civil puxando, várias instituições para começar a falar desse tema. Quantos dias por mês as mulheres, as adolescentes, né, as jovens ficavam fora da escola por causa de... Então acho que tudo também que a gente for tirando debaixo do tapete, sabe, discutindo, faz com que a gente evolua como sociedade. Falando disso das mulheres, nessa proposta que a gente tem de uma política nacional integrada de primeira infância, a gente ouviu o Vital de Donê, um especialista no tema, né, e ele falou uma coisa interessante para Priscila Cruz, né, nossa presidente. Ela falou assim, na verdade a política já está integrada, a política não está integrada, mas a mãe faz essa integração. Porque a mãe tá levando a criança no posto de saúde para ter a vacina, tá colocando, né, na creche. A mãe tá tendo todo esse trabalho que a sociedade não tá fazendo de pensar as políticas públicas de forma integrada, né? Mas, enfim, de novo, uma mulher e a sobrecarga que isso gera, e todos os desafios que ela tem na questão do trabalho, de remuneração e de ter esse deslocamento que você falou das cidades, assim... muito pesado e muito difícil para as mulheres avançarem. E quando avança ainda tem todas as questões de diferença salarial, no ambiente de trabalho, as questões que a gente enfrenta, né, de desigualdade de gênero nas próprias empresas, nos escritórios de advocacia, né? Sim. Imagina aqui, com uma liderança mulher, as coisas sejam melhores, mas essa não é a realidade de todos os lugares, né? Não, eu acho que... eu sou muito sortuda, eu sei que você também é, a gente... é casada com homens que incentivam a nossa carreira, dão o suporte quando a gente, né, vai viajar a trabalho, mas a gente tá falando aqui da bolha, né, porque é difícil. E quando você tava falando, né, da questão por exemplo, da dificuldade que as mulheres enfrentam numa entrevista de emprego, de falar, né, você tá pensando na mulher, você tá pensando com quem ela vai deixar o filho. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes no podcast, mas é que pra mim é tão nítido, assim, e aconteceu comigo, né? De eu estar trabalhando, eu querer participar de um congresso no exterior e o meu chefe falar, mas você quer ir mesmo? Com quem que você vai deixar as suas filhas? E não foi por mal, gente, não foi por mal. Mas, assim, foi uma coisa de cuidado até. Exato, foi uma coisa de cuidado. Mas ele não falaria isso pra um sócio. Ele jamais falaria isso pra um sócio homem que tivesse filhos pequenos, entendeu? Não, eu já ouvi, meu marido faz o mercado e as coisas da casa, ele que organiza a casa, né? Ele já ouviu várias vezes a piada de, o Beto é a mulher da casa. Sim. E é uma piada que a pessoa faz com uma piada meio boba, assim, mas na prática ela verte o quê? Por quê? Nós dois trabalhamos fora, né? Eu até nem gosto do termo trabalhar, porque todas as mulheres trabalham. É que umas trabalham dentro de casa e umas trabalham dentro e fora. E aí eu falei, mas né, nós dois trabalhamos, então a gente divide as tarefas, os afazeres da casa, sabe? Mas a sociedade ainda coloca muito peso, né, num homem que... e até em Deus, assim, tem uma coisa de... Sim, nossa! Ele busca a filha na escola, né? Ele ficou aqui porque a mulher estava, não sei onde, como se fosse um grande acontecimento, né? Quando a gente deveria normalizar. E isso que você falou do seu chefe, eu já vi em várias situações, assim, a pessoa perguntando de uma forma até carinhosa, acolhedora, exato, sabe? Não é por mal. Mas acontece. E é isso, e a gente que já tem que lidar com a nossa culpa materna, ainda tem que lidar com esses questionamentos que mesmo quando não são por mal, sim, né, dão aquela acabadinha na gente, então é difícil. Mas enfim, a gente poderia falar dias e dias, a gente pode marcar um próximo, mas eu vou encerrar aqui, porque acho que a gente já falou sobre coisas muito legais, tanto com relação à educação, como a esse seu projeto macro social de um monte de coisas. Tocamos aqui em questões super importantes do feminino, né, da igualdade de gênero, enfim. Então acho que foi super proveitoso. Mas aí queria aproveitar, porque a gente sempre pede aqui uma dica. Você que, né, trabalha nesse terceiro setor há tantos anos, qual dica, qual conselhos você daria para as pessoas que querem trabalhar nesse setor com impacto social? E assim, não tô falando só de gente que não pensa em ganhar dinheiro, não, né? Assim, pessoas que querem ter uma vida confortável, mas querem, ao mesmo tempo, ajudar aí na sociedade. Qual que seriam os seus conselhos para essas pessoas?
Bom, ótima pergunta. Eu acho que assim, todo mundo pode ajudar de alguma forma a sociedade. Então, se você não está ajudando a sociedade de alguma forma, tem algo que não está completo na sua cidadania e na forma como você está no mundo, sabe? Eu acredito que isso deve entrar no nosso dia a dia como qualquer outra coisa. Você faz algum tipo de exercício físico para a sua saúde física e mental. Você tem determinado lazer, porque aquilo, né, te energiza, te reabastece. Tem o descanso, tem o trabalho, tem a vida social entre os amigos, os programas no final de semana. Então, participar da sociedade formativa para fazer com que ela evolua, eu acho que deve fazer parte da nossa vida. E como que eu acho que isso pode se dar, né? Algumas... Hoje a gente falou de vários temas importantes, mas eu acho que assim, se você trabalha numa empresa, por exemplo, uma reflexão de como está essa empresa no aspecto de equidade de gênero. Seja você homem, mulher, enfim, da forma como você se identifica, assim, o que ela está fazendo a respeito disso? Na sua vida familiar. Como está se dando sua vida familiar? Você está promovendo um equilíbrio para que as pessoas consigam, né, exercer seus diferentes papéis? Assim, você doa parte do seu tempo, seja numa instituição religiosa, se você acredita em alguma coisa, seja numa causa que te toque, seja na área ambiental, dar aula para crianças, pintar eventualmente alguma coisa, doar o seu conhecimento, o seu tempo. Então eu acho que assim, cada um tem que fazer a reflexão do que faz mais sentido, mas quais em todos os papéis você pode fazer a sociedade avançar. Tem um livro ótimo que é para criar crianças feministas, né, da Chimamanda. Uhum. Então assim, como você cria os seus filhos, se você tem filhos ou sobrinhos ou crianças à sua volta, você tem recurso financeiro? Sabe que parte do seu recurso financeiro, há muitos anos eu dou 10% da minha renda para causas. Será que você não pode doar? Tem várias pesquisas, uma que o IDES até promoveu bastante recentemente. E, em geral, as pessoas que menos têm recurso financeiro no Brasil, proporcionalmente, são as que mais doam. Porque eu ouço de muita gente com bastante recurso financeiro. Mas eu não tenho como doar. Quanto mais confortável, muitas vezes, a pessoa tem na vida, mais necessidade ela vai criando. Sim. Então, ela tem o carro Y, ela quer o carro Z, que custa mais caro. E aí ela fala que ela... E as pessoas que têm menos renda são as mais generosas, em linhas gerais, assim. Então, será que você não pode doar parte do seu recurso, parte do seu tempo, parte dos seus contatos, do seu networking? Muitas vezes você conectar pessoas a uma instituição. O que não faltam são ONGs sérias no Brasil, de todas as áreas, assim. Se você tiver dúvida, pode, né, me chamar, conversar com a Juliana. Tem um site também super legal que chama Atados, que eu sempre brinco que é o Tinder do voluntariado. Você clica lá, a sua cidade, o que você quer doar, como você quer doar seu tempo. Eu sou fotógrafa. Então você doa uma tarde para uma instituição que precisa de fotografia. Tinha até um voluntariado que era em lugares que acolhem idosos, você ir dançar numa festa, porque os idosos queriam animação. Então, se você era DJ, você se inscrevia para colocar música. Se você é um advogado, você pode ajudar questões jurídicas, né? Tem várias questões de família, de propriedade, que as pessoas não conhecem. Então, como advogado, você pode dar pequenas aulas. Enfim, o que não falta são pessoas precisando mentoria. Sim, eu já dei mentoria para meninas. Muitas vezes você pode fazer ela online. Você fala, não tenho tempo. Tá bom, eu duvido que você não tenha meia hora, uma hora, seja quinzenalmente, ou seja um mês para doar uma mentoria. E muitas vezes, para quem tá começando, ou para quem tá... Eu ouvi de uma liderança social bastante renomada, super famosa hoje em dia. Ele falou assim... Sabe qual era o meu maior problema quando eu era adolescente, Marcela? Não era só a falta de perspectiva de fazer faculdade. Era que as pessoas não tinham um médico, um advogado. As pessoas que estavam no meu entorno tinham profissões. O pai do meu amigo, ele era motoboy. O pai de uma outra pessoa trabalhava no supermercado. Sem demérito algum a nenhuma das profissões. Todas as profissões são essenciais na sociedade. Só que ele que queria... fazer faculdade, ele falou, eu tenho certeza, Marcela, que a sua pizza no domingo era com médico, advogado, engenheiro. Então você tinha contato com pessoas de determinadas profissões. Então muitas vezes também ampliar o horizonte, o repertório de jovens em situação de vulnerabilidade ou que não tem a oportunidade, pode fazer um bem enorme, sabe? Então eu tenho certeza, tem um livro do Bill Clinton que é até bem antigo, mas que é muito bom, que chama Doar. E cada capítulo ele traz uma coisa. Doar seu tempo, doar sua expertise, doar seu dinheiro, ou de tudo um pouco, né? Você separa parte do recurso financeiro, do seu tempo,
porque todo mundo tem algo pra contribuir com a sociedade. Então a minha dica é, começa nessa reflexão e depois parte pra ação, sabe? E começa a se indignar também. A gente vive num dos países mais desiguais do mundo, que menos dá oportunidade para as pessoas. E a mobilidade social no Brasil é péssima. Tem um Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, IMDS, que quem toca é o Paulo Tafner, que é uma pessoa bastante reconhecida, que ajudou na reforma da Previdência do país e tal. E lá, e tem outros estudos mostrando que no Brasil, num curso normal de evolução típico, você demora 8 gerações para mudar de mobilidade social. Então, se você nasceu numa família pobre no Brasil, você vai demorar 8 gerações para conseguir ter uma vida digna e mudar para uma outra classe social. Assim, a gente tem que acelerar as oportunidades para que a gente não viva a loteria do CEP, sabe? Que o CEP que você nasceu determine o futuro que você tem. Outro dia até, vou só finalizar com o último exemplo, estava numa roda de amigos que todos tinham sido filhos de pessoas que frequentaram a universidade e que eram formadas. E aí eu comecei a fazer uma provocação na mesa. Se as pessoas daquela mesa se achavam... Eu falei para as pessoas, realmente vocês acham que a gente é especial? Assim, que nós somos geniais, ou que a gente se esforçou mais que a média, ou que a gente... que tem essa coisa da meritocracia de se esforçar e tal. Eu falei, nós provavelmente, todos nessa mesa, somos completamente normais do ponto de vista de inteligência. E o esforço que a gente fez, estudou bastante, foi na faculdade, trabalhou e tal, mas não foi nada além do que muita gente faz, e menor ainda, uma pessoa que pega 2, 3 horas de ônibus, muitas vezes está vivendo insegurança alimentar. 1/3 das crianças hoje não tem segurança alimentar, não tem acesso a esgoto, assim. Então, assim, e as pessoas não têm acesso ao desenvolvimento, tem pais que não tiveram a oportunidade de ter a coisa, então as oportunidades delas são muito mais limitadas, e aí eu comecei a dar exemplos concretos. Olha, realmente você acha que o filho dessa pessoa que você conhece, ele é mais burro que a gente? Não, a gente só teve comida, água potável, acesso, boas escolas, sabe? Por isso que a gente tá aqui. Você sócio de uma grande empresa, você indo bem na carreira de psicologia, assim, porque todos nós tivemos oportunidade, entendeu? Olha de onde a gente veio e onde a gente está. Então eu acho que a gente tem obrigação. A gente tem um aspecto que eu acho que é de obrigação, mas tem um aspecto que o país vai ser melhor para todo mundo. Assim, se mais pessoas tiverem oportunidades, entendeu? A gente vai ter pessoas que têm como exercer o seu potencial, sabe? Não é o motivo pelo qual me motivo. Meu motivo é mais ligado a direitos humanos e que todas as pessoas têm que ter oportunidade. Mas vai ser melhor pra tudo, vai ser melhor pra economia, vai ser melhor pras empresas, vai ser melhor porque a gente vai ter mais gente qualificada. Violência, gente. Segurança, violência, assim, viver numa sociedade onde as pessoas têm mais oportunidade, seja menos desigual, é benéfico pra todo mundo, não só pra quem recebeu oportunidade, sabe? Pra todo mundo é uma sociedade melhor, nossos índices de violência, enfim. Então é esse a minha mensagem final. Desculpa se eu me alonguei um pouco, né? Mas ficou a dica aí do Atados. Boa. Tem um selo das 100 melhores ONGs. Lá, não só essas 100 são boas, tem várias outras, mas se você quiser consultar as 100 instituições que tem esse selo, tem de todas as causas. Enfim, tem várias oportunidades de você ser voluntário, doar o seu recurso financeiro, então só se movimenta. Tem as empresas sociais, né? Tem várias também resolvendo os problemas da sociedade. Tem as empresas B, que tem o selo de empresa B, que contribuem do aspecto social ambiental, enfim. Várias vezes eu vou em empresa B, sabe? Vou fazer festinha pro meu filho. Será que tem uma empresa B certificada que tenha... Será que tem um escritório de advocacia? Será? Enfim, então eu acho que tem várias formas de você olhar e contribuir para a sociedade. E votar direito, né, gente? Tem muita gente bastante instruída que vota de qualquer jeito, não lembro quem votou. A gente tem eleição esse ano, então o mínimo que a gente faz é estudar direitinho nossos candidatos e depois cobrar, né? Tá fazendo o que a gente acredita, enfim. Sim. Falei demais. Não, foi ótimo. Ó, certinho. Deu tempo. Gente, de novo, obrigada. Muito obrigada por ter vindo, por compartilhar todo esse seu conhecimento, enfim, e visão de mundo. Eu fico super animada quando eu falo com a Marcela, porque dá vontade de mudar o mundo junto com ela. Então, obrigada de novo. E quando esse podcast for lançado, não esqueçam de curtir, compartilhar. É isso, Nicole? Me ajuda? Então tá bom. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.